As vantagens de ser invisível. Escrito por Stephen Chbosky. 15 de outubro de 1991. Querido amigo. Acho que esqueci de dizer em minha última carta que foi o Patrick que me falou de masturbação. Acho que esqueci de dizer a você a frequência com que eu faço isso, que é muita. Eu não gosto de olhar fotos. Só fecho meus olhos e imagino uma mulher que não conheço. E eu tento não ter vergonha. Nunca pensei na Sam quando faço isso. Nunca. Isso é muito importante para mim, porque fiquei muito feliz quando ela disse Charlize, porque achei que era uma espécie de piada particular. Uma noite, eu me senti tão culpado que prometi a Deus que nunca mais faria isso novamente. Então comecei a usar os cobertores, mas os cobertores machucavam, então comecei a usar o travesseiro, mas o travesseiro machucava, então eu voltei ao normal. Eu não fui criado com muita religião porque meus pais frequentaram a escola católica, mas acredito muito em Deus. Só nunca dei um nome a Deus, entende o que quero dizer? Espero não o estar decepcionando, apesar disso. Aliás, meu pai teve uma conversa séria com os pais do garoto. A mãe do cara ficou com muita raiva e gritou com o filho. O pai ficou quieto. E meu pai não foi inconveniente com eles. Não disse a eles que eles fizeram um trato ruim na criação do filho ou coisa parecida. No que dizia respeito a ele, só o que lhe interessava manter o filho deles longe da sua filha. Uma vez que ficasse claro, ele deixaria aquela família em paz e iria à casa cuidar da própria família. Pelo menos foi como contou. A única coisa que eu perguntei a meu pai foi sobre problemas do garoto em casa. Se ele achava que os pais batiam no filho. Ele me disse para cuidar da minha vida. Porque ele não sabia e nunca perguntaria, e não achava que isso tinha importância. Nem todo mundo tem uma história triste, Charlie, mesmo que tivesse, isso não é desculpa. Foi tudo o que ele disse. E depois ele foi ver televisão. Minha irmã ainda está zangada comigo, mas meu pai disse que eu fiz a coisa certa. Espero que tenha feito, mas às vezes é duro dizer isso. Com amor. Charlie. 28 de outubro de 1991. Querido amigo. Desculpe por não ter escrito para você por 2 semanas, mas eu estava tentando participar, como disse o Bill. É estranho, porque às vezes eu leio um livro e acho que sou a pessoa do livro. E também, quando escrevo cartas, fico uns 2 dias pensando no que imaginei em minhas cartas. Não sei se isso é bom ou ruim. Mas eu estou tentando participar. Aliás, o livro que o Bill me deu era Peter Pan, de J. M. Barrie. Eu sei o que você está pensando. O Peter Pan dos desenhos com os garotos perdidos. O livro é muito melhor do que isso. É sobre esse garoto que se recusa a crescer, e quando o Andy cresce, ele se sente traído. Pelo menos foi o que eu entendi. Acho que Bill me deu o livro para me ensinar alguma lição. A boa notícia é que eu li o livro, e por causa de sua natureza fantástica não fingi que estava no livro. Assim eu consegui participar e ainda assim ler. No que se refere à minha participação nas coisas, estou tentando ir a eventos sociais que são promovidos na minha escola. É tarde demais para me associar a algum clube ou coisa parecida, mas eu ainda tento ir aos eventos que posso. Coisas como o jogo de futebol de ex-alunos e os bailes, mesmo que eu não tenha namorada. Não consigo conceber que um dia voltarei para casa para um jogo de futebol de ex-alunos depois que eu sair daqui, mas foi divertido imaginar isso. Encontrei Patrick e Sam sentados em seu lugar de sempre na arquibancada e comecei a fingir que não os via há 1 ano, embora eu os tenha encontrado naquela tarde no almoço, quando comi minha laranja e eles fumavam cigarro. Patrick, e é você mesmo? E Sam, e faz tanto tempo. Quem está ganhando? Meu Deus, a faculdade é uma barra. Meu professor está me fazendo ler 27 livros em 1 semana, e minha namorada precisa de mim para pintar placas de protesto para uma manifestação na terça. Deixe aqueles administradores saberem o que são os negócios. Meu pai está ocupado com o golfe e só o que minha mãe faz é jogar tênis. Precisamos fazer isso de novo. Eu até ficaria, mas tenho de pegar a minha irmã no workshop emocional que ela está fazendo.
Ela está indo bem. A gente se vê. E então eu saía. Eu faria uma concessão e compraria 3 nachos e uma Coca Diet para a Sam. Quando eu voltasse, me sentaria e daria os nachos a Patrick e a Sam, e a Coca Diet da Sam. E Sam sorriria. O bom a respeito da Sam que ela não me acha maluco por fingir essas coisas. Não Patrick, mas ele fica ocupado demais assistindo ao jogo gritando com Brad, o quarterback. Sam me disse durante o jogo que mais tarde eles iriam a uma festa na casa de um amigo. Depois ela me perguntou se eu não queria ir também e eu disse que sim, porque nunca fui a uma festa antes. Mas tinha visto uma na minha casa. Meus pais tinham ido para Ohio para o casamento de uma prima muito distante. Não me lembro bem. E deixaram meu irmão tomando conta da casa que tinha 16 anos na época. Meu irmão aproveitou a oportunidade para dar uma grande festa com cerveja. Ele me mandou ficar no meu quarto, e por mim estava tudo bem, porque era ali que todo mundo estava guardando os casacos, e foi divertido fuçar todos aqueles bolsos. Cada 10 minutos mais ou menos, uma garota e um garoto bêbados apareciam ali para ver se podiam se agarrar no meu quarto ou coisa parecida. Depois eles me viam e iam para fora. Quer dizer, exceto um casal. Este casal, que depois fiquei sabendo que era muito popular e estava apaixonado, entrou no meu quarto e perguntou se eu me importava que eles o usassem. Eu disse que meu irmão e minha irmã tinham falado para eu não sair dali, e eles perguntaram se podiam usar o quarto de qualquer forma, comigo lá dentro. Eu disse que não via problema nisso, e eles fecharam a porta e começaram a se beijar. E se beijaram muito. Depois de alguns minutos, a mão do cara levantou a blusa da garota e ela começou a protestar. Para com isso, Dave. O quê? O garoto está aqui. Está tudo bem. E o cara continuou a levantar a blusa da garota, e embora ela tenha dito não, ele continuou. Depois de alguns minutos, ela parou de reclamar e ele arrancou a blusa dela. Ela usava um sutiã branco com fecho. Eu sinceramente não sabia o que fazer àquela altura. Rapidinho ele tirou o sutiã dela e começou a beijar os seios. E depois ele colocou a mão nas calças dela e ela começou a gemer. Acho que eles estavam muito bêbados. Ele conseguiu tirar as calças dela, mas ela começou a chorar muito, então ele tirou as próprias calças. Arriou as calças e a cueca até os joelhos. Não, Dave, por favor, não. Mas o cara falava mansinho com ela sobre como ela era bonita e coisas assim, e ela pegou o pênis dele e começou a movimentá-lo. Eu acho que podia descrever isso de uma forma mais elegante, sem usar palavras como pênis, mas foi assim que as coisas aconteceram. Depois de alguns minutos, o cara empurrou a garota para baixo e ela começou a beijar o pênis dele. Ela ainda estava chorando. Finalmente, ela parou de chorar, porque ele colocou o pênis na boca da garota, e eu não acho que dê para chorar nessa situação. Àquela altura, eu tinha parado de olhar, porque comecei a ficar meio enjoado, mas eles continuaram, e fizeram outras coisas, e ela sempre dizia não. Até quando eu tapei os ouvidos ainda podia ouvir a garota dizendo isso. Minha irmã chegou para me levar uma tigela de batatas fritas. Quando ela encontrou o garoto e a garota, eles pararam. Minha irmã ficou muito encabulada, mas não tão encabulada quanto a garota. O cara parecia um pateta. Ele não disse nada. Depois que eles saíram, minha irmã se voltou para mim. Eles sabiam que você estava aqui? Sabiam. Eles me pediram para usar o quarto. Por que você não fez eles pararem? Eu não sabia o que eles estavam fazendo. Seu pervertido. Foi a última coisa que a minha irmã disse antes de sair do quarto, ainda com a tigela de batatas fritas nas mãos. Eu contei isso a Sam e Patrick e eles ficaram em silêncio. Sam disse que ela andou saindo com o Dave durante algum tempo, antes de passar a gostar de punk, e Patrick disse que tinha ouvido falar da festa. Eu não me surpreendi com o que ele fez porque tinha se tornado uma espécie de lenda. Pelo menos foi o que ouvi falar quando disse a alguns garotos quem era meu irmão mais velho. Quando a polícia chegou, encontrou meu irmão dormindo no telhado. Ninguém sabia como ele tinha chegado lá. Minha irmã estava se agarrando na lavanderia com um veterano. Ela era caloura naquela época.
Muitos pais chegaram a casa para pegar os filhos, e muitas garotas estavam chorando e vomitando. A maioria dos caras tinha caído fora naquela altura. Meu irmão estava com um problema e minha irmã tinha tido uma conversa séria com meus pais sobre mais influências. E foi assim que aconteceu. O garoto chamado Dave agora é veterano. Ele joga no time de futebol. Tem um aparelho de som enorme. Eu estava assistindo ao fim do jogo quando Dave pegou um touchdown do Brad. Acabou que nossa escola ganhou a partida e as pessoas ficaram malucas nas arquibancadas porque tínhamos vencido. Mas tudo o que eu conseguia pensar era naquela festa. Pensei nisso em silêncio por muito tempo, depois olhei para Sam. Ele a estuprou, não foi? Ela apenas concordou. Eu não sabia se ela estava triste ou se só sabia de mais coisas do que eu. Nós devíamos contar a alguém, não é? Sam só sacudiu a cabeça naquela hora. Ela então explicou sobre todas as coisas que você tem de fazer para se mostrar, especialmente no segundo grau, quando o cara e a garota são populares e estão apaixonados. No dia seguinte ao baile de ex-alunos, eu os vi dançando juntos. Dave e a garota dele. E fiquei furioso. Acho que me assustei com o quanto fiquei furioso. Pensei em ir até o Dave e bater nele, da mesma forma que eu machuquei o Shane. E acho que teria feito isso, mas a Sam me viu e colocou o braço em meus ombros, como sempre faz. Ela me acalmou e fiquei contente de ela ter feito isso, porque acho que eu teria ficado ainda mais furioso se começasse a bater no Dave e sua garota tentasse me fazer parar porque gostava dele. Acho que eu teria ficado muito mais enfurecido com isso. Então decidi fazer uma coisa melhor, vi esvaziar os pneus do carro do Dave. A Sam sabia onde o carro dele estava. Eu tive uma sensação na sexta noite, depois do jogo de ex-alunos, que não sei se serei capaz de descrever, a não ser que eu diga que foi ardente. Sam e Patrick me levaram de carro à festa naquela noite, e eu me sentei no meio na picape de Sam. Ela adora a picape, porque eu acho que o carro a fez se lembrar do pai. A sensação me aconteceu quando Sam disse a Patrick para encontrar alguma coisa no rádio. E ele só encontrava comerciais. E comerciais. E uma música de amor muito ruim que tinha a palavra baby. E depois mais comerciais. E por fim ele encontrou esta canção realmente maravilhosa sobre um cara, e nós ouvimos em silêncio. Sam batucava com as mãos no volante. Patrick colocou o braço para fora do carro e fazia ondas no ar. E eu fiquei sentado entre os dois. Depois que a música terminou, eu disse uma coisa. Eu me sinto infinito. E Sam e Patrick olharam para mim e disseram que foi a melhor coisa que já tinham ouvido. Porque a música era ótima e porque estávamos prestando muita atenção nela. 5 minutos de toda uma vida tinham passado, e nós nos sentíamos jovens de uma forma legal. Eu cheguei a comprar o disco, e contaria a você como foi, mas na verdade não foi o mesmo que estar em um carro a caminho de sua primeira festa de verdade, e você está sentado no meio da picape com duas pessoas legais quando começa a chover. Chegamos à casa onde a festa estava rolando e Patrick deu a batida secreta. É difícil descrever a batida sem fazer nenhum som. A porta se abriu um pouco e aquele cara com o cabelo crespo olhou para nós. Patrick vulgo Pati vulgo nada? Bob. A porta se abriu e os velhos amigos se abraçaram. Depois, Sam e Bob se deram um abraço. E depois a Sam falou. Esse é nosso amigo, o Charlie. E você não vai acreditar nisso. O Bob me abraçou. Sam me disse, quando estávamos pendurando os casacos, que o Bob era doidão como um porra louca. Eu tenho de contar isso, embora tenha um palavrão. A festa acontecia no porão da casa. O porão estava enfumaçado e os garotos eram muito mais velhos. Havia duas meninas mostrando suas tatuagens uma à outra e usando piercings no umbigo. Veteranas, eu acho. O cara chamado Fritz qualquer coisa estava comendo um monte de trinquies. A namorada do Fritz falava com ele sobre os direitos das mulheres e ele só dizia eu sei, gata. Sam e Patrick começaram a fumar. Bob foi para a cozinha quando ouviu a campainha. Quando voltou, trouxe uma lata de cerveja Milwaukee Best para cada um e 2 novos convidados da festa. Era a Maggie, que precisou usar o banheiro.
E o Brad, o quarterback do time de futebol do segundo grau. Sem brincadeira. Não sei por que isso me empolgou, mas acho que quando você vê alguém no corredor da escola ou no campo de futebol, ou em outro lugar assim, é legal saber que ele é uma pessoa real. Todo mundo foi simpático comigo e me fez um monte de perguntas sobre minha vida. Acho que porque eu era o mais novo, e eles não queriam que eu ficasse deslocado, especialmente depois que eu disse que não queria uma cerveja. Uma vez bebi uma cerveja com o meu irmão, quando eu tinha 12 anos, e não gostei nada. Para mim, era simples assim. Algumas perguntas que me fizeram foram sobre em que ano eu estava e o que eu vou fazer quando crescer. Sou calouro e não sei bem ainda. Olhei em volta e vi que Sam e Patrick tinham saído com o Brad. Foi quando Bob apareceu com comida. Quer um brownie? Quero. Obrigado. Eu estava com muita fome, porque normalmente Sam e Patrick me levavam ao Big Boy depois dos jogos de futebol e acho que me acostumei com isso. Comi o brownie e o sabor era meio estranho, mas ainda era um brownie, então eu gostei. Mas não era um brownie comum. Quando você ficar mais velho, acho que vai entender que tipo de brownie era aquele. Depois de meia hora, a sala começou a girar. Eu estava falando com uma das garotas com o piercing no umbigo e parecia que ela estava em um filme. Sou calouro e não sei bem ainda. Comecei a piscar muito, a olhar em volta e a música parecia pesada como água. Sam voltou e, quando me viu, falou com o Bob. O que é que você fez? Para com isso, Sam. Ele gosta. Pergunte a ele. Como está se sentindo, Charlie? Leve. Tá vendo? Bob parecia um pouco nervoso, o que eu depois chamaria de paranoia. Sam se sentou do meu lado e pegou minha mão, que estava fria. Está vendo alguma coisa, Charlie? Luz. Está se sentindo bem? Está com sede? O que você quer beber? Um milkshake. E todo mundo na sala, exceto Sam, caiu na gargalhada. Ele tá chapado. Está com fome, Charlie? O que você quer comer? Um milkshake. Não sei se eles teriam rido ainda mais se eu tivesse dito que era tudo muito divertido. Depois Sam pegou minha mão e me ergueu naquele chão que girava. Vamos. Você vai tomar seu milkshake. Quando estávamos saindo, Sam se virou para Bob. Eu ainda acho que você é um idiota. Só o que Bob fez foi rir. E Sam acabou rindo também. Eu fiquei contente, porque todo mundo parecia feliz. Sam e eu fomos para a cozinha e ela acendeu a luz, uau! Era tão brilhante, eu não podia acreditar. Era como se você visse um filme no cinema de dia e, quando sai do cinema, não consegue acreditar que ainda é dia do lado de fora. Sam pegou um pouco de sorvete, leite e o liquidificador. Eu perguntei a ela onde era o banheiro, e ela me apontou o canto quase como se fosse a casa dela. Acho que ela e Patrick passaram muito tempo ali quando Bob ainda estava no segundo grau. Quando saí do banheiro, ouvi um barulho no quarto onde deixamos os casacos. Abri a porta e vi Patrick beijando o Brad. Foi um beijo meio roubado. Eles me ouviram na porta e se viraram. Patrick falou primeiro. É você, Charlie? Sam está fazendo um milkshake para mim. Quem é o garoto? Brad parecia muito nervoso, mas não como Bob. É um amigo meu. Relaxa. Patrick então me tirou do quarto e fechou a porta. Colocou as mãos nos meus ombros e olhou direto nos meus olhos. Brad não quer que as pessoas saibam. Por quê? Porque ele está assustado. Por quê? Porque ele é, peraí, e você está doidão. Eles disseram que eu estava chapado. A Sam está fazendo um milkshake. Patrick tentou conter o riso. Olha, Charlie. O Brad não quer que as pessoas saibam. Preciso que você prometa que não vai contar a ninguém. Será nosso segredinho. Tá bom. Tá bom. Obrigado. E com isso Patrick se virou e voltou para o quarto.
Ouvi algumas vozes abafadas e Brad parecia chateado, mas não achei que fosse problema meu, então voltei para a cozinha. Tenho de dizer que foi o melhor milkshake que já tomei na minha vida. Estava tão delicioso que quase me assustou. Antes de sair da festa, Sam colocou algumas de suas canções favoritas para mim. Uma era chamada Blackbird. A outra era Moleque. As duas eram muito bonitas. Mencionei os títulos porque eles também eram bons quando estava sóbrio. Outra coisa interessante aconteceu na festa antes de nós sairmos. Patrick descia as escadas. Acho que Brad tinha ido embora. E Patrick sorria. E Bob começou a sacanear, dizendo que ele estava caído pelo quarterback. E Patrick sorriu ainda mais. Não acho que tenha visto o Patrick rir tanto. Depois Patrick apontou para mim e disse uma coisa ao Bob. Ele é uma figura, né? Bob concordou. Patrick depois disse alguma coisa acho que nunca vou esquecer. Ele é invisível. E Bob assentiu com a cabeça. E todos no porão fizeram o mesmo. E comecei a ficar nervoso como Bob, mas Patrick não me deixou ficar nervoso demais. Sentou-se do meu lado. Você vê as coisas. Você guarda silêncio sobre elas. Você compreende. Não sei o que as outras pessoas estavam achando mim. Não sei o que elas pensavam. Eu estava sentado no chão de um porão, na minha primeira festa de verdade entre Sam e Patrick, e lembro que Sam me apresentou como amigo a Bob. E lembro que Patrick fez a mesma coisa com o Brad. E comecei a chorar. E ninguém naquele porão me achava estranho por estar fazendo isso. E depois comecei a chorar para valer. Bob ergueu seu drink e pediu a todos que fizessem mesmo. A Charlie. E todo o grupo disse, vá Charlie. Eu não sei por que eles fizeram aquilo, mas foi muito especial para mim. Particularmente a Sam. Especialmente ela. Eu lhe contaria mais sobre o baile de ex-alunos, mas agora que estou pensando no assunto, ter esvaziado os pneus do carro de Dave foi a melhor parte. Eu tentei dançar como Bill sugeriu, mas em geral gosto de músicas que não são para dançar, e então não danço muito bem. Sam estava muito bonita naquele vestido, mas eu estava tentando não prestar atenção porque me esforçava para não pensar daquele jeito. Percebi que Brad e Patrick não se falaram durante o baile porque Brad estava dançando com uma líder de torcida chamada Nancy, que era a namorada dele. E percebi que minha irmã estava dançando com o cara que não era o cara que a havia apanhado em casa. Depois do baile, nós fomos na picape de Sam. Desta vez foi o Patrick que dirigiu. Quando estávamos nos aproximando do túnel Fort Pitt, Sam pediu a Patrick para parar no acostamento. Não sei o que estava acontecendo. Sam então saltou para a traseira da picape, e usava só o vestido do baile, sem o casaco. Ela disse a Patrick para dirigir e ele abriu um sorriso. Acho que eles já tinham feito isso antes. De qualquer forma, Patrick começou a acelerar o carro, e antes que chegássemos ao túnel, Sam se levantou e o vento transformou seu vestido em ondas do mar. Quando chegamos ao túnel, todo o som foi engolido num vácuo e substituído por uma música no toca-fitas. Uma linda canção chamada Landslide. Quando chegamos ao fim do túnel, Sam deu um grito muito divertido, e foi isso. Chegamos ao centro. As luzes nos prédios e todo o resto eram maravilhosos. Sam se sentou e começou a rir. Patrick também riu. Eu comecei a rir. E naquele momento eu seria capaz de jurar que éramos infinitos. Com amor. Charlie.